Olá, Conabistas! Estamos aqui de volta para mais uma entrevista do Conabis 2015 e hoje o nosso convidado é o Luiz Fernando Petit, que é pesquisador da maconha na Unicamp. Ele faz parte da Marcha da Maconha de Campinas e do LEIPS, que é o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Substâncias Psicoativas. Ele vai falar com a gente hoje sobre a questão da proibição da maconha e o racismo que está envolvido nessa proibição que começou lá no século passado, né? Então, quero agradecer aí, Luiz Fernando, a sua presença no Conabis 2015 e dizer que é uma grande honra para a gente fechar essa parceria com o LEIPS, né? Que a gente possa perpetuar aí esse Conabis, esse intercâmbio de ideias, e já aproveitar para perguntar sobre essa história do racismo que tem lá na origem da proibição da maconha. Como é que foi que começou essa proibição, né? E qual que é a relação dela com essa questão do racismo? Bom, legal. Bom, a maconha, ela chega no... Não se sabe, existe um debate historiográfico de como a maconha chega no Brasil. Os autores do começo do século XX, eles colocavam que a maconha chegava no Brasil através dos escravos, trazidos pelos navios negreiros, que traziam numa boneca de pano sementes da maconha. Segundo Luiz Motti, que é um historiador que também fala sobre esse mesmo período histórico, ele acha que é improvável que logo em 1500 já tenham vindo escravos com maconha. Primeiro porque eles não sabiam nem que eles estavam vindo para o Brasil, que eles estavam saindo do lugar de origem deles, e também porque eles vinham pelados, vinham totalmente nus, então era muito improvável que eles conseguissem trazer uma boneca cheia de sementes de cannabis. Em 1783, a coroa portuguesa investiu fortemente em cânhamo no Brasil. Então, uma das dicas que a gente pode ter para saber como a maconha chega no Brasil pode ser a partir daí, como a maconha fumada, né? Porque a maconha industrial, o cânhamo, já era trazido de 1783 e tinha mais ou menos 1.300 escravos, o que mostra que não era um negócio pouco jogado de lado, assim, um negócio sem importância. Tinha bastante importância e pode ser uma das dicas de como a maconha chega no Brasil. O fato é que, independente da historiografia, quem usava maconha fumada no Brasil eram os negros. E até certo período, até mais ou menos no século XIX, esses negros eles tinham um uso tranquilo e facilitado pelo seu senhor. Era comum ver nas grandes plantações um monte de verde escuro e um verde claro. O verde escuro era o tabaco, que era o fumo, um vício elegante, o vício das elites, e a maconha, que era o vício do negro, do pobre, do popular. Bom, essa erva, como eu falei, ela fazia parte, né, da vida dos africanos, e principalmente em usos ritualísticos. Então, existiam, desde a questão da capoeira, que se fazia um uso, o candomblé, né, e também tinham os clubes jambistas. Os clubes jambistas, para quem conhece um pouco da política espanhola, se assemelha bastante ao Cannabis Social Club, que é o clube privado para fumadores de maconha. E ele era feito por negros, tinha um quê religioso também, espiritual, mas ele era um dos usos ritualísticos ali daquela população. Inclusive, depois, pelos autores do século XX, eles iam a esses clubes para mostrar como eles eram animalescos, como eles eram toscos, tudo cheio de adjetivos pejorativos contra esse grupo. Bom, em 1830, a gente teve a primeira lei de proibição da maconha no Brasil, que foi a proibição do pito de pango. A proibição vinha acompanhada de uma expressão que era bem comum na época, que era maconha em pito faz negro sem vergonha. Isso a gente já pode ver um primeiro aspecto racista dessa proibição da maconha.
E aí é importante falar também que a lei, apesar de ela não ter vingado, ela tinha aspectos que já incluíam o negro na própria legislação. Então, a lei ela se colocava como uma multa para o vendedor e 3 dias de cadeia para escravos e demais pessoas que fizessem uso. Então, estava claro já para a autoridade na época que era o negro que fazia o uso de maconha e que era ele que deveria ser reprimido. Então, quando você coloca que são 3 dias de cadeia para negros e demais pessoas que fizerem uso, é porque, obviamente, vai ser um negro que vai fazer uso, e não as demais pessoas. Bom, de 1830 a 1932, que é quando a maconha foi proibida, entrou na lista das substâncias proibidas pela Anvisa, não sei se era Anvisa na época ainda, houve um processo que aí a gente pode pensar que é um processo, um projeto de sociedade que se baseava principalmente no lema da ordem e progresso. E num país que, durante esse período, começou a ter cada vez mais negros livres até a abolição. Num país que tinha um enorme contingente de negros, o jogo político e a ciência que provava a superioridade do homem branco com relação ao homem negro se deu muito... se apresentavam como um modelo teórico justificável ali naquele jogo que se montava. É importante falar que a Lilia Schwartz fala bastante disso, né? Ela tem um livro que chama Teoria das Raças, que vai falar sobre o uso dessas teorias científicas para manter, por exemplo, as classes sociais do jeito que estavam. Ou seja, colocando nos negros a impossibilidade de um governo popular. Como eles eram inferiores, eles não poderiam votar, eles não poderiam fazer parte de fato da sociedade. E dentro dessa criminalização dos negros, dessa repressão aos negros, você não pode proibir alguém de ser negro, mas você pode proibir tudo o que é o ser negro. Então, você pode proibir a capoeira, você pode proibir o candomblé, os clubes jambistas e o próprio uso de maconha. E aí, é importante a gente falar que a medicina legal, institucionalização da medicina legal, ela foi decisiva para colocar a maconha na marginalidade. Porque esses médicos eles tinham todo o poder de fazer o que eles quiserem e de intervir nas cidades, seja derrubando cortiços, seja proibindo as pessoas de fazerem uso. E também é muito importante falar que o medo dessas classes dominantes era de que uma população não saudável chegasse até eles. Então, que o uso de maconha adentrasse nas classes superiores, nas classes decisivas. Bom, em 32 a maconha foi proibida e, ao mesmo tempo, o candomblé e a capoeira legalizados. O que acabou sendo uma contradição, porque como essas manifestações, essas culturas, elas faziam uso já tradicional e cultural da maconha, era mais fácil você reprimir essas manifestações a partir do mote da proibição da maconha e falar que tá tranquilo, você pode ter a sua possibilidade religiosa, mas se você fizer o uso de maconha, eu vou te reprimir. Então, de certa maneira, estou reprimindo já a religiosidade dos negros. O embranquecimento forçado da população. Então, você proíbe também que o uso de maconha seja feito na religião dos negros, então você, de certa maneira, também embranquece eles, porque você coloca na sua regra do jogo, entendeu? O negro ele pode ser religioso, ele só não pode ser religioso com a cultura dele. Ele tem que seguir as normas dos brancos e da classe dominante. O que a gente vê mais uma vez é uma instrumentalização da proibição da maconha, né, para reprimir, para abafar, para atacar uma determinada cultura. E você acredita que hoje a maconha ela está sendo falada de descriminalização, de legalização, tem muito a ver por causa do embranquecimento do uso da maconha também, tipo? Sem dúvida. Não é à toa que o Fernando Henrique Cardoso está fazendo esse lado, né? Não é aos pobres que ele se
se identifica, né? Mas, de fato, a grande verdade é que hoje, mesmo sem a descriminalização, as pessoas brancas, classe média, ricas e tal, elas têm um poder, um suporte da lei que é muito grande. Então, a gente já viu pessoas brancas, o universitário com seu filho com mais de não sei quantos pés de maconha na sua cobertura, não sendo considerados usuários, enquanto que o cara na rocinha com um pé de maconha, pé de maconha macho, né, que não é aqui da flor, é preso como traficante. Então, essa seletividade penal, ela tem uma história. E o que a gente vê aqui, olhando para a história, a Luciana Boatê, ela falou perfeitamente no julgamento ali, falando sobre essa questão da história da proibição. A gente ainda tem uma droga proibida com uma ideia, por exemplo, Rodrigues Doria, que é um médico dessa época, ele falava que a proibição da maconha, ela era necessária porque a maconha era uma vingança dos vencidos, como se os negros escravos trouxessem algo que tirasse a liberdade da classe dominante por ela ter tirado a liberdade durante séculos de escravidão. Ou seja, a gente tem uma proibição da maconha por uma questão de superstição, de certa maneira. A maconha é proibida até hoje porque um cara que era muito respeitado na sua época achou que a maconha era tipo a vingança dos vencidos, e aí a gente tem até hoje uma criminalização, uma repressão, e é isso, hoje ela volta em voga porque de fato adentrou as classes dominantes. Então acho que a gente pode considerar não só as raízes da proibição, como até mesmo as flores da proibição racistas, né? E se não racistas, no mínimo classistas, né? Porque sem dúvida. Quem é pobre se ferra, mas quem tem grana acaba ficando aí como usuário. Exatamente. Bem, e com relação a essa questão dos danos da proibição, assim, você acredita que o que pode ser feito para minimizar isso enquanto a gente não legaliza, né? Porque a gente está aqui debatendo no Conabis a questão da legalização, mas até lá segue sendo essa política de criminalização e de seletividade do sistema penal. Como é que, de repente, a gente pode trabalhar no dia a dia aí para minimizar essa questão? Você tem alguma ideia? É difícil pensar com a maconha proibida ou as outras drogas proibidas qualquer tipo de possibilidade dentro disso, né? Porque é complicado. Mesmo se a gente for pensar o programa do Haddad da Cracolândia, por um lado tem um braço que acolhe, só que do outro lado tem um braço que reprime. Então, ficar nessa dualidade fica muito complicado para a gente agir. A redução de danos é sempre a saída que eu penso como possível em qualquer situação, seja dirigindo um carro, seja usando drogas, seja no mundo que se reprime quem usa drogas. Então, é isso. Redução de danos é, por exemplo, não fazer uso no meio da rua com chance de polícia passar e ser mais reprimido, tentar ir em locais que, mesmo uma pessoa que é invisível na nossa sociedade, tentar ir em locais que ela possa ser visível e que, se tiver alguma atuação contra ela consiga se mostrar, consiga aparecer. Eu acho que, nesse sentido, é a única coisa. Mas, deixar claro, a proibição da maconha, assim como das outras drogas, ela não falhou, como as pessoas gostam de falar. Ela tinha essa intenção, como a gente vê aqui na história, desde o princípio, que é de manter classes dominantes e criminalizar classes não quistas. Então, é importante a gente falar, quando falam-se do fracasso das guerras drogas, eu penso no sucesso, porque ela tá conseguindo fazer o que ela quer, que é prender pobre, matar negro, botar o terror nas favelas, ocupar uma favela, né? Como as UPPs. Agora eu tenho uma pergunta que ela é um pouco mais polêmica, assim, que é: se na origem a maconha não era proibida e o uso era normal, a gente vê lá os cigarros Grimaud, né? Poucas pessoas na elite usavam, mas era uma coisa de um setor da sociedade. Hoje a maconha, a cultura canábica se popularizou demais, se massificou, podemos dizer, e tem pessoas de todos os estratos, de diversos países que fumam a maconha.
numa eventual legalização, não vai ser mais só um setor que vai fumar maconha, vai ser vários, se não todos os setores que vai ter usuários de maconha. Você acha que isso pode gerar algum problema? A gente ter problemas de consumo, como a gente tem, por exemplo, com álcool, com tabaco, gerar mortes e virar uma epidemia, como alguns temem? Não, morte com a maconha é ilusória, é impossível. Você tem que consumir uma quantidade muito grande em muito pouco tempo, que não é nem possível para um ser humano, para a gente ter qualquer tipo de morte. Na minha opinião, os efeitos vão ser totalmente contrários aos que você falou. Primeiro, a fetichização do que é proibido, isso é algo muito sintomático. Eu estive na Holanda, e na Holanda as pessoas que eu conheci, elas falavam que utilizavam a maconha menos frequentemente do que até o próprio álcool, assim. Então, percebe-se que quando acabou a estigmatização, o medo do proibido, todo aquele negócio, uma grande parcela já tirou, a vontade passou, porque às vezes é você querer ser um anti-herói e não ter prazer com o uso de alguma substância. O segundo ponto por exemplo, a gente vai criar algumas regras que são muito importantes, como, por exemplo, o menor de idade não poder usar. Hoje, o menor de idade vai numa boca de fumo e ele consegue droga sem precisar mostrar o RG. Se ele for numa padaria ou numa farmácia que ele tiver que comprar, ele vai ter que apresentar o RG. Se ele não for maior de idade, ele não tem como conseguir. Aí ele vai ter maiores dificuldades. Eu não vou falar que ele não vai conseguir nunca, mas ele vai ter mais dificuldades. Bom, a questão de aumentar o uso também é ilusório, porque a gente pensando numa política legalizada, olhando para o problema em vez de virando as costas, a gente consegue pensar em táticas até para reduzir consumo abusivo. E nesse sentido, é importante falar do cigarro, né? Porque o cigarro, apesar de em alguns lugares ser um pouco caça às bruxas, aqui no estado de São Paulo, tem lugares que eu não posso fumar nem na calçada, porque está próximo de um bar, mas a elevação do preço, vários fatores que fizeram com que a taxa de cigarro tenha baixado grandes números, assim, números significativos. Então, e várias das leis a gente já tem, várias das coisas a gente já tem, por exemplo, não fumar em lugar fechado, deixar o preço alto, essas coisas. Eu acho que é importante, assim, para a gente não pensar que vai legalizar a maconha, a gente vai ter que pensar em tudo que a maconha pode fazer de mal para depois aplicar. A gente já tem isso estudado, entendeu? Então, assim, isso é balela. É necessária a legalização da maconha para a gente até proteger os nossos negros, os nossos pobres, da maconha e das outras drogas, né? Eu acho que o Júlio vai falar sobre as outras drogas, né? A gente teve uma conversa com o Júlio também, vamos conversar com a Luciana Boitê, que você comentou. De qualquer forma, acho que é isso, Luiz Fernando, o recado está dado, era bem o que a gente esperava mesmo dessa conversa. E mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado essa participação de última hora, né? Para entrar aí no Congresso, mas a gente fica muito feliz de contar com vocês aí de Campinas, essa parceria, e obrigado. Se quiser dar mais uma palavrinha para o pessoal que está em casa, fica à vontade. Eu queria agradecer em nome do Leipzig, estou representando aqui o Leipzig, a gente decidiu na última reunião, até porque eu tenho um estudo que fala mais diretamente sobre a maconha. O Leipzig é um grupo diverso, a gente fala sobre outras drogas, sobre interdisciplinaridade, e deixar um convite para as pessoas que quiserem conhecer o Leipzig lá na nossa página do Facebook, ver os nossos 2 fóruns, né, que a gente teve, não só o Fórum da Maconha, mas o Fórum para além da Guerra às Drogas, que tem até os vídeos na internet, quem quiser também ver, pode ver. É isso, mas deixar um agradecimento e força aí pra gente nessa luta.